Começa agora o SAM em Rede, um programa que debate soberania e segurança alimentar e nutricional das nações sul-americanas. A Rede SAM Unasul é um programa da Unasul coordenado pelo Brasil por meio da Secretaria para a Inclusão Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A Unesp faz parte deste grande projeto para promover a articulação em rede. No programa de hoje, nós recebemos o professor José Bacarim, da Unesp em Jaboticabal, que coordena um projeto de compras institucionais e também junta agricultores familiares. Professor Bacarim, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigado. Professor, dentro dessa grande temática de pensar as compras institucionais junto aos agricultores familiares, o senhor coordena um projeto. Eu gostaria que o senhor primeiro explicasse para a gente como tem funcionado esse trabalho junto a compras institucionais. Nós temos, dentro dos princípios da segurança alimentar e nutricional, a ideia de você melhorar a qualidade nutricional da alimentação e, ao mesmo tempo, promover produções oriundas de agricultores familiares, né? Então, essa compra institucional visa isso, visa você comprar produtos com menor grau de processamento, produtos mais in natura, produtos com boa qualidade nutricional, investir, por exemplo, que as crianças da alimentação escolar, né, da rede estadual, da rede de ensino, ingiram frutas, verduras, legumes, ou seja, produtos de melhor qualidade nutricional, ao mesmo tempo que esses produtos têm origem nos agricultores familiares. Então, você está pensando numa melhoria nutricional na ponta, na alimentação escolar e em outros programas de fornecimento de alimentos e também na melhoria da renda dos agricultores na medida que você consegue criar um mercado alternativo com um preço acima do que eles recebem nos mercados tradicionais. Pensando em toda essa cadeia produtiva, professor, o impacto junto à comunidade, como que essas cidades, os órgãos públicos, enquanto uma política pública, têm recebido essa proposta de trabalhar junto a agricultores familiares? Bom, essa ação pública de compra de produtos da agricultura familiar teve a primeira legislação em 2003, que foi a legislação que criou o Programa de Aquisição de Alimentos. Já pensando em você atender várias ações institucionais, por exemplo, num abrigo de idosos, num abrigo de crianças, na alimentação escolar, num hospital público. Então, mas nessa época, quando se criou o chamado PAA, ele não era um programa que tinha necessariamente continuidade, dependia da realização de convênios entre o governo federal, os municípios ou estados. Um passo muito importante foi dado em 2009, quando se aprovou a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma legislação muito ampla, mas dentro dessa legislação tem um artigo, que é o artigo 14, que trata especificamente de você usar uma parte dos recursos da alimentação escolar, que vem do governo federal, via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, os municípios, ao receberem isso, eles têm obrigação, a partir de 2010, de gastarem no mínimo 30% disso para a compra de produtos vindo dos agricultores familiares. E isso, de preferência, agricultores familiares do próprio município, né? Então, tem uma questão também, um outro ponto dessa realização, que é o estímulo que a gente chama de desenvolvimento local. Você estimular que o dinheiro circule na própria região que está sendo beneficiada por esse programa. E tem tido êxito, professor, ações como essa? Alguns municípios, muito êxito, né? Alguns municípios que já ultrapassaram os 30% de obrigação. Estão gastando todo o recurso do FNDE para a compra de produtos da agricultura familiar. Aliás, isso é uma limitação, né? Porque não é tanto dinheiro assim. Às vezes, dependendo da região, você tem tantos agricultores familiares que isso não vai atender não vai ter uma repercussão tão grande na sua renda. Mas tem tido êxito em alguns municípios, outros não. E tem um outro êxito também, que algumas regiões, alguns municípios, dos que a gente está entrevistando, que a gente está aprofundando a nossa análise, os agricultores locais já não vendem simplesmente para a prefeitura local. Procuram, é o exemplo da cidade de Monte Alto, né? A cidade que tem uma tradição de ter agricultores familiares, já há muitos anos, não é após a legislação, e que os agricultores familiares encararam essa legislação como uma alternativa importante de renda. Eles já atendem a prefeitura local
e estão atendendo outras cidades da região e procurando ampliar para outras cidades da região, né? Então, tem êxito, mas eu não diria que é um êxito generalizado. Há casos e casos. Há casos que a prefeitura está cumprindo, eu diria, formalmente. Não Essa é tá... uma barreira, professor? A gestão pública é uma barreira ainda para esses programas? E a gente tem que entender por quê, né? Você muda a forma da prefeitura comprar produtos. Antes, como é que ela fazia? Fazia uma licitação normal, dentro da lei de licitação brasileira, muitos produtos industrializados, mais prontos para o consumo. Isso facilitava a vida na preparação da alimentação escolar. As prefeituras muitas vezes não têm número de pessoas suficiente, né? Então, quando você passa a comprar produtos menos processados, você vai comprar laranja em São Paulo, tem todo um tempo de preparo, de cuidado, que é maior. Eu dou sempre esse exemplo, você vai comprar laranja, que é mais adequado, né, do que um produto muito processado, mas você tem que descascar a laranja, parece coisa banal. Mas quem vai descascar essa laranja para as crianças usarem, né, consumirem? Não dá para dar um canivetinho para a criança, né? Não tem jeito. Então, isso tem que ter uma adaptação, né, no setor de alimentação escolar. E outra adaptação no setor de compras, porque é uma compra diferente. Não é uma compra... Você estabelece um preço e, a partir desse preço, você tem os critérios para os agricultores familiares entrarem. E tem mais um desafio para as prefeituras, viu, Maíra, que acho que isso é muito, muito grande, especialmente no estado de São Paulo, que é você fomentar a agricultura local, né? Então, as prefeituras muitas vezes não têm esse tipo de ação. Nós vivemos num estado muito urbanizado, com predomínio da cana-de-açúcar, onde as prefeituras, de maneira geral, não têm ações em favor da sua agricultura. Não existe uma cultura para favorecer projetos em prol dessa segurança alimentar. Tem que criar, em muitos lugares tem que criar, né? Então, você teria que ter uma ação da agricultura. Veja que a coisa ficou mais complexa, né? Então, antes você fazia uma licitação de um produto processado, mais fácil, o arroz com carne seca, né? Ou um achocolatado. Distribuía, tinha o cozimento, né? No caso do arroz, mas era mais rápido. Agora você está se propondo ter produtos mais naturais, que precisam ser processados, comprar de maneira diferente. Armazenado. Tem que ter a regularidade. Se é in natura, você não pode guardar de qualquer jeito, não é? Então tem que casar mais o consumo com a entrega. Será que o agricultor tem um produto naquele momento, né? As verduras, e não dá para dizer para a criança, vocês vieram para a aula hoje, mas hoje não... O alimento não chegou. Não veio, não tem jeito. Então, os desafios, de fato, são muito grandes. Não são insuperáveis, de maneira nenhuma. E a gente comenta daqui a pouco, então, professor, como superar um pouco desses desafios. Vamos nós. O SAM em Rede vai para um breve intervalo e já volta. O SAM em Rede está de volta e hoje nós conversamos com o professor José Bacarim, da Unesp em Jaboticabal, sobre o projeto de compras institucionais junto a agricultores familiares. Professor, comentamos que nós temos vários desafios para vencer essa estruturação, essa cadeia produtiva dos agricultores familiares até chegarem à alimentação escolar, passando pelas compras institucionais dos órgãos públicos. Eu gostaria que, num primeiro momento, a gente pensasse em ações para superar esses desafios junto aos agricultores. Bom, o agricultor familiar tem uma dedicação muito grande à agricultura e muitas vezes sobra pouco tempo para ele fazer outras coisas, né? De tratar de fazer os contatos com as prefeituras, né? Tratar da comercialização. Então é sempre interessante que haja formação de associações ou cooperativas para que façam esses contatos e você consiga... Que sistematize esse trabalho. Sistematize esse trabalho, porque o agricultor tem que cuidar das suas plantações, das suas criações, né? Então, é difícil ele reservar um tempo para ficar fazendo esses contatos, ou olhar na internet, onde tem chamada pública, numa prefeitura, comprando. Então, é sempre bom que haja uma organização dos agricultores. E tem toda uma burocracia também, de papéis e documentos para que se apresente junto. Ele precisa ter, por exemplo, a declaração de aptidão ao PRONAF.
chamada ADAP. O PRONAF é um programa de crédito para a agricultura familiar, né? Mas essa declaração que é dada por um agente de extensão rural, ele reconhece publicamente que aquele agricultor é agricultor familiar. Então, ele precisa ter ADAP. Se for individualmente, ADAP pessoal, se for em associação, ADAP jurídica, né? Ou cooperativa. Então, a ADAP precisa ter uma nota de produtor, né? Então, precisa ter um mínimo de burocracia para atender. Agora, quando ele dá o passo seguinte em associação, que é muito interessante, tem que tomar um cuidado, e a gente está percebendo isso, né, na nossa pesquisa, que às vezes a cooperativa é uma cooperativa de agricultores familiares, mas de fato já não representa os agricultores familiares. Ela passa a ser uma intermediária. Eu não vou dar nenhum exemplo, né? Embora eu conheça os exemplos, não vou citá-los, né? Melhor dizendo, mas há essa questão. Então, o programa visa para o agricultor ele ter um preço acima do que ele recebe do mercado. Se a cooperativa age como um intermediário de qualquer... Talvez esse repasse não chegue. Não chega. Nós já temos essa constatação. Então, a organização dos agricultores é importante, mas desde que fique na mão dos agricultores. Então, esse é um ponto básico. Uma outra questão é você conversar, combinar o cardápio do município com o que se produz no município. Dá para fazer isso. Então, dá para ter esse tipo de adaptação. E o agricultor tem que programar a sua produção para entregar no momento que está combinado. Ele não pode faltar. E não é uma coisa simples, trivial, né? Muitas vezes ele tem a produção e vai nas centrais de abastecimento, nos canais convencionais de distribuição e vende. Para merenda não pode ser assim, né? Tem um calendário. E muitas vezes o calendário não coincide com a produção do agricultor. Por uma falta de desconhecimento também. Ou uma questão da sazonalidade típica da agricultura, né? Nós produzimos muita uva em algumas regiões de São Paulo. Coincide com as férias, né, escolares, então como é que vai pode fazer? ofertar a uva se naquele momento você não pode Então você tem essa oferecer. questão. Agora tem muitos produtos, laranja, por exemplo, outros citros, né? É uma grande possibilidade de você entrar na merenda escolar com esses produtos, legumes, verduras, de maneira geral. Isso dá para fazer, mas o agricultor precisaria ter essa adaptação. E tem a questão do interesse dele também. Agora tem uma novidade, que é uma novidade que tem um ponto positivo, mas também eu tenho alguma restrição, que antes o limite para o agricultor entregar para a alimentação escolar eram 20 mil reais por agricultor. Hoje é por entidade executora. Então o agricultor pode vender 20 mil por ano, né? 20 mil reais por uma cidade, não por uma escola, por uma cidade, que é isso que é considerado entidade executora. Porque é uma compra institucional junto ao órgão público. Isso. E pode vender 20 mil reais para outra também. Então, se na sua cidade o volume de merenda, o valor de merenda escolar é baixo, ele pode vender para outra cidade. É ótimo para aqueles agricultores mais organizados, mas, ao mesmo tempo, você restringe para agricultores que não são mais organizados. Então, tem uma vantagem para aqueles que já deram um passo adiante, mas isso vai significar uma barreira para aqueles que estão iniciando no processo. Com relação aos órgãos públicos, professor, nós comentamos anteriormente que alguns têm procurado entender como funciona essa demanda, mas ainda falta um pouco de pensar na formação desses agricultores e na formação desses gestores para lidar com esse tipo de compra institucional? Falta, e eu acho que o maior problema que eu verifico no estado de São Paulo, né, em grande parte, nós temos dois projetos, na verdade, um é específico para o estado de São Paulo, um é comparando o estado de São Paulo com o Paraná e Santa Catarina, dois estados, gradativamente, que têm maior presença e importância da agricultura familiar. São Paulo aqui tem menos dos três, né? Mas o que eu percebo em São Paulo é que ainda há uma distância entre a ação da prefeitura, muitas vezes está comprando produtos da agricultura familiar, e o estímulo à própria agricultura local. Certo, tem município paulista que não tem agricultura. Diadema, São Caetano, né? São dois casos que tem que comprar de fora, né? São municípios com área só urbana. Mas a maior parte tem. Mesmo o município de São Paulo tem uma área agrícola grande.
São Bernardo do Campo tem uma área agrícola grande, Santo André, que são municípios um dos maiores municípios do estado, né, com área agrícola. Mas muitas vezes se faz a compra daqueles agricultores familiares mais organizados. Então, o que está acontecendo muitas vezes? Que não é um problema em si, mas poderia ser melhor. Você compra produtos de agricultores familiares mais organizados. Aonde eles estão? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eles já têm as cooperativas, já têm a tradição, já têm uma importância maior. Então, os grandes municípios paulistas, que têm grande parte da arrecadação do FNDE, muitas vezes estão cumprindo a lei, comprando de agricultores de outra região, né? Então, acho que a gente precisaria dar um outro passo em São Paulo, tentar casar essas compras com agricultores do próprio Estado de São Paulo, se não do município do próprio Estado de São Paulo. Porque é possível. É possível. Você tem na região, em São Paulo você tem hortigranjeiros, uma grande produção de verduras. É certo que eles têm também canais alternativos, mas a gente já percebeu na pesquisa, um dado da pesquisa, por exemplo, agricultores de São Bernardo do Campo, dizendo o seguinte: olha, esse programa é muito importante para nós na época do inverno. Na época do inverno cai a nossa venda nos mercados tradicionais e nós teríamos uma opção de venda para as prefeituras, né? Então, na Grande São Paulo você já tem. Na região sul do estado de São Paulo, próximo a Sorocaba, Itapetininga, você tem muita produção de fruta, diversos tipos de fruta, muita produção de verdura, muito agricultor familiar, legumes de diferentes tipos, feijão, né? Feijão produzido por agricultores familiares. Então, você tem possibilidades de abastecer as grandes cidades com a produção paulista. Agora, o que nós temos problemas, né? Voltando à questão do agricultor familiar. A nossa tradição de organização, de atuação, de usar as políticas públicas é menor do que os agricultores de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Então, eles fazem ações, visitam as prefeituras e acompanham mais do que os nossos agricultores. Então, essa é uma derivação que nós vamos propor do nosso projeto, né? Que se melhore o nível de organização e de mobilização dos agricultores paulistas. Tendo essa organização, professora, a contribuição, além para esses agricultores, de fomentar essa agricultura familiar, vem junto à alimentação escolar, que é uma grande questão de pensar a segurança alimentar de crianças em escolas. Sim, nós temos, eu não trabalho com essa questão, mas eu sempre leio, evidentemente, né? Hoje no Brasil, ao mesmo tempo que nós conseguimos diminuir muito a questão da desnutrição, né? Saímos do mapa da fome da FAO, nós estamos tendo problemas, aumento considerável, né, de problema de sobrepeso, obesidade, inclusive na criançada. Então, é mais fácil, a criançada é estimulada a consumir produtos muito calóricos, que são mais fáceis de consumir muitas vezes, né? Não há um grande estímulo de consumo de verduras, legumes, frutas, e acho que a alimentação escolar, né, é uma alternativa importante para você, já desde o início, ter uma educação nutricional, ou seja, combater os males da má nutrição, porque o mundo está assim, né? Nós estamos morrendo mais do que devíamos porque estamos comendo errado, né? Não é que a comida tem que ser só, não devemos encarar a comida só como questão nutricional. Tem várias representações da comida e a gente tem que ter prazer em comer, né? Não vamos comer ração, né? Balanceada. Mas podemos casar um pouquinho mais a questão nutricional, né? E é por isso que pensar em projetos como o grande programa da Rede São Unasul é fundamental. Sim. E a gente comenta um pouco mais daqui a pouco as perspectivas desse grande projeto e o envolvimento de alunos e outros professores. Tá bom. O SAM em Rede faz mais uma pausa e já volta. O SAM em Rede está de volta e hoje aqui no estúdio nós recebemos o professor da Unesp em Jaboticabal, José Bacarim. Professor, dentro desse trabalho, né, nesse tripé, agricultura familiar, a compra institucional e alimentação escolar, você, junto com a equipe da Unesp em Jaboticabal, atua nos 37 municípios do estado de São Paulo, num grande projeto da Rede São Unasul. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância de trabalhar essa articulação. Bom,
esses 37 municípios da região metropolitana de São Paulo, do sul do estado, da região Canavieira, né, próximo a Ribeirão Preto, do oeste do estado, região de Jales, região de Araçatuba. Nesses 37, nós fizemos entrevistas, né? Mas nós temos informações de mais de 200 municípios do estado de São Paulo, de 2012, 2013, já juntando também as de 2014. Nesses casos, são informações de dados publicados na internet. A gente vai lá nas chamadas públicas e analisa as chamadas públicas da compra. Então, as informações são bem mais amplas. E no caso do cumprimento da legislação, são quase todos os municípios do estado de São Paulo que nós temos a informação. O que é importante é verificar como que o município está agindo e depois propor aprimoramento para a legislação. Levantar os dados, levantar as dificuldades e propor aprimoramento. Mas você destacou um ponto que eu gostaria de reforçar, que é a integração entre áreas. Nós trabalhamos, eu sou de uma faculdade de ciências agrárias, trabalho com agronomia, zootecnia, medicina veterinária. Bom, então nós estamos mais ligados ao aspecto da produção, as questões da produção, questão de preço, de renda do agricultor. Então a gente, por exemplo, analisa o preço que é pago na chamada pública para a compra da alimentação escolar com o preço no varejo e com o preço do produtor. Então, o preço no varejo muitas vezes é o dobro do que o agricultor recebe. Então, seria interessante que o preço tivesse um equilíbrio, ficasse nesse meio, né? Tivesse uma barreira superior e uma barreira inferior. Então, essa é uma análise. Mas é importantíssimo, evidente. Mas tem a questão nutricional também, né? Que a gente sabe que é importante. Aí tem um outro grupo de professores, né? Que está trabalhando com a questão nutricional. Parceiros da Rede São Unasul. E essa é a ideia da rede. Né? Você ter ações de diversos pesquisadores, diversas visões sobre a mesma questão e integrar os trabalhos. Integrar o trabalho de fato. Né? Não fazer um estudo aqui, outro ali, não se comunicar. Se comunicar e aí ter o campo da política pública também. Essa rede tem esse viés importantíssimo, que é você sugerir aprimoramentos na política pública, fazendo com que você tenha uma alimentação escolar de melhor qualidade em termos nutricionais e que nessa alimentação escolar contribua para o desenvolvimento da agricultura familiar do estado de São Paulo. E tudo isso fomenta a formação também de pesquisadores, no caso de alunos de graduação e de pós-graduação, que vão atuar junto a esses agricultores familiares. Sim, e aos órgãos públicos isso, também. Nós tivemos, tem vários projetos sendo desenvolvidos, alunos formando em mestrado, em graduação. Eu mesmo tenho um conjunto de 5, 6 orientados e orientadas. Tivemos agora, no final do ano passado, a defesa de uma dissertação de mestrado que já analisa esse programa. Temos alguns trabalhos de conclusão de curso que estão sendo desenvolvidos com essa temática. Daí, Maíra, tem algumas derivações. Por exemplo, nós estamos fazendo um estudo de preços de inflação de alimentos, né, que é uma preocupação atual. Os alimentos estão subindo acima de outros produtos no país, né? O que dá para fazer em relação a isso? Então, tem uma série de desdobramentos dessas pesquisas que a gente está fazendo. E um processo de conscientização da própria sociedade por meio de um seminário que vocês vão realizar em Jaboticabal também esse ano. Nós fizemos um primeiro seminário em 2011, num outro projeto financiado pelo CNPq, e agora, num dos projetos que eu coordeno, num dos 2 financiados pelo CNPq, nós vamos ter um seminário no segundo semestre em Jaboticabal, né, dia 14 e 15 de outubro de 2015, que nós pretendemos. Esse seminário não é um seminário de apresentação de trabalhos acadêmicos, mas é a academia apresentando os resultados das pesquisas, conversando com os agricultores, conversando com os gestores de alimentação escolar das prefeituras e outros órgãos públicos, fazendo uma discussão, ampliando a discussão, e é muito rico quando você consegue, porque quando você entrevista individualmente, tem uma visão. Quando as pessoas debatem, aparecem coisas novas, né? Então, nós estamos apostando muito nesse seminário. Em 2011, a gente conseguiu juntar próximo a 300 pessoas. Vamos ver se a gente consegue juntar 4 anos depois, esse número de pessoas também, e ver se
melhorou a aplicação da legislação do Estado de São Paulo. A gente espera, então, que tenha melhorado, professor, cada vez mais essa atuação e parabenizando você e a todo o seu grupo de pesquisa pela atuação e que cada vez mais a gente possa fomentar essa rede em prol da soberania e segurança alimentar. E gostaria de agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Maíra, é um prazer estar aqui conversando e expondo para todos que vêm à TV Unesp, né, os trabalhos que a gente está fazendo e esse vínculo com a melhoria da situação nutricional e da agricultura familiar no Estado de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado. O SAM em Rede fica por aqui. Acompanhe o debate sobre soberania e segurança alimentar e nutricional também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.